Revelado. 7 correntes divinas que Deus retira antes da sua transformação incrível. No 3º ano de Joaquim, a terra de Canaã vibrava sob a sombra de uma promessa se desdobrando, enquanto a vida de um jovem se entrelaçava com os sonhos deixados por Deus em seu coração. José, o filho preferido de Jacó, caminhava entre os campos verdes, sentindo a brisa suave enquanto os sonhos cúbicos e coloridos, que ele frequentemente contava a seus irmãos, dançavam em sua mente. Mas a inveja e o desdém pairavam sobre ele como nuvens escuras. Seus irmãos, em vez de se regozijarem com suas visões, tramavam contra ele, sentindo que a grandeza que lhe havia sido prometida ofuscava suas próprias esperanças. Os dias de tranquilidade em Canaã foram abruptamente interrompidos. Movidos pela ira e pelo ciúme, seus irmãos decidiram vender José como escravo, arrastando-o para as correntes de um destino sombrio no Egito. O Egito, um país de templos imponentes e ídolos que clamavam por devoção, tornou-se a nova casa de José, mas não um lar. Alvo de um infortúnio cruel e carregando as cicatrizes de traições, ele foi reduzido à condição de um servente. Apesar das dificuldades, a mão de Deus permanecia sobre ele. Em Gênesis 39, 20 e 23, lemos que, mesmo lançado em uma masmorra, a favor de Deus lhe garantia sucesso em tudo que fazia. José, fiel ao seu Deus, enfrentou a traição da esposa de Potifar, que o acusou injustamente, levando-o de volta às prisões frias. Na escuridão, ele se agarrou aos sonhos que um dia teve. A promessa de Deus ainda pulsava em seu coração. Enquanto aguardava reconhecimento em um lugar esquecido, a vida de José passou a ser marcada por momentos de desespero e fé. Um dia, o faraó, atormentado por sonhos enigmáticos, buscou respostas. Foi então que o copeiro, lembrando-se da sabedoria de José, o trouxe à presença do rei. A atmosfera estava tensa e ilustre à medida que José, ao encarar o faraó, se preparava para o que seria um divisor de águas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. José, tocado pela presença do Espírito, interpretou os sonhos do faraó, prevendo anos de fartura seguidos por uma grande fome. Ele tornou-se não apenas um intérprete, mas um canal da providência divina que estava em ação. Com astúcia e reverência, sugeriu que o faraó armazenasse grãos durante os anos de abundância para enfrentar a crise que estava por vir. A fome finalmente alcançou a Canaã, fazendo com que seus irmãos viessem ao Egito em busca de alimento. O reencontro não trouxe apenas a dor das traições, mas uma oportunidade divina para a redenção. José, ao olhar para aqueles que o venderam, sentiu o peso do passado, mas também a leveza da graça de Deus. Ele decidiu perdoar. O ciclo de correntes que uma vez o aprisionaram agora eram visíveis como um testemunho da obra redentora de Deus. Ao olhar para seus irmãos, José proclamou: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o intentou para bem. Em meio à dor, ali estava a luz da transformação, que nos convida a refletir. Que correntes precisamos que Deus retire de nossas vidas para que possamos experimentar uma transformação incrível? A história de José ecoa a esperança de que a cada passo, mesmo nas sombras, o plano de Deus se desenrola de forma gloriosa. Mas a jornada de José não estava completa. O desenrolar de sua história estava prestes a revelar novos desafios,
e as correntes que ainda o cercavam começavam a se manifestar de formas inesperadas. Após a reunião com seus irmãos, José, agora governador do Egito, sustentou sua família com generosidade, mas por dentro sua alma permanecia inquieta. Ele sabia que aqueles mesmos homens que haviam lhe causado tanto sofrimento estavam de volta, e a mágoa ainda pulsava em seu ser. Nos dias seguintes, uma transformação interna começava a ocorrer dentro de José. Em Gênesis 42, 21, seus irmãos refletiam: certamente somos culpados por causa de nosso irmão, porquanto vimos a angústia de sua alma, quando ele nos falava, e não o ouvimos. Por isso vem sobre nós esta tribulação. Os remorsos de seus irmãos não passaram despercebidos por José. Apesar do perdão, ele sentia que a restauração de sua família ainda estava longe de ser completa. Enquanto a verdadeira identidade de José permanecia oculta, ele decidiu pôr à prova o coração de seus irmãos. Ele os acusou de serem espiões e os prendeu durante 3 dias, buscando entender suas verdadeiras intenções. Ao liberar os irmãos, ele guardou Simeão como refém, ordenando que retornassem com seu irmão caçula, Benjamim. O temor invadiu o coração dos homens. A possibilidade de perder Benjamim, o filho amado de Raquel, inferira a angústia em suas almas. Os ecos do passado ressoaram mais uma vez. Durante esse período, a família aumentava e a necessidade se tornava cada vez mais crítica. No entanto, o desejo de José de ver a conexão com sua família restaurada e a proteção de Benjamim se tornaram sua prioridade. Quando finalmente a família de José retornou ao Egito, a cena foi carregada de tensão. José resolveu dar um banquete a seus irmãos, mas não sem antes usar seu discernimento divino para criar um espaço de revelação e redenção. Ele preparou o banquete em sua casa, e os irmãos ocuparam seus assentos conforme suas idades, o que deixou todos impressionados. Eles não podiam imaginar que estavam diante daquele que haviam traído, antes acreditando que tinham eliminado seus sonhos. Após a refeição, as correntes da desconfiança e do medo começaram a se dissipar. Mas a vida de José esperava um último teste. Ele colocou seu cálice de prata no saco de Benjamim. Quando seus irmãos foram confrontados, a culpa voltou a se instalar em seus corações. "O que faremos?" exclamaram, reconhecendo que a justiça poderia se manifestar com mais força que antes. A tensão estava no auge enquanto José revelou sua identidade, não mais como um governador, mas como aquele que tinha sofrido e agora poderia estender a mão da graça e do perdão. Ele olhou para eles e disse: "Eu sou José. Vive ainda meu pai?" A pergunta não era apenas um teste de fé, mas uma oportunidade para o restabelecimento familiar. O sofrimento que ele superara havia se transformado em um catalisador para a cura. Com lágrimas nos olhos, a promessa de Deus se tornava ação, a reunificação da família de Israel. Mas o que ainda permanecia oculto era que essa união estava ligada a um propósito divino ainda maior. Deus havia prometido que através da semente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. O que começara com as correntes da traição e dor, agora se tornava um testemunho de um plano redentor, que ressoaria através das gerações. E enquanto José abraçava seus irmãos e palavras de perdão se entrelaçavam com os laços de sangue, uma nova questão surgia no horizonte. Como esses laços de graça e redenção iriam moldar o futuro de sua linhagem? A resposta de Deus ainda estava por vir, e com ela, sua soberania revelaria erguendo um novo capítulo da história de Israel, onde as correntes de maldição gerariam libertação e promessas eternas. E aconteceu que, após a revelação de sua identidade, José acolheu seus irmãos com abraços calorosos e lágrimas de alegria. A grande sala do palácio se encheu não apenas de risos, mas também de um profundo reconhecimento da benevolência divina que lhes confortava. No entanto, enquanto a atmosfera se aquecia com promessas de reconciliação, um sentimento de inquietude ainda residia no coração de José.
Ele sabia que a jornada de transformação estava apenas começando. Não temais, disse ele ao perceber o medo que pairava sobre os rostos de seus irmãos. O que me fizestes, Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muitos povos vivos. Gênesis 50:20. As palavras de José ressoavam com a força de um entendimento profundo da soberania de Deus, mas não impediam sua mente de refletir sobre o futuro. Os irmãos, agora buscando consolo, se aproximaram e ofereceram a ele qualquer coisa que pudesse ajudá-lo em sua dor. Mas José, com um coração generoso, respondeu: Vão, tragam meu pai para cá, e todas as suas famílias. O Egito será o lar de vocês, onde eu os sustentarei. Sentiam-se aliviados por sua grande compaixão, mas ainda lutavam contra o peso de suas ações passadas. Quando os irmãos retornaram para Cananéia, uma parte do plano de Deus já se desenrolava. Aquelas terras secas logo seriam preenchidas pela presença da família de Israel. Mas o que parecia um recomeço era também um aviso de que os desafios ainda aguardavam. A terra de Gozém, rica em pastagens, estava destinada a acolher os filhos de Jacó, mas as sombras da história não podiam ser ignoradas. Enquanto os carruagens atravessavam os áridos caminhos, uma voz ecoava no coração de José: Lembra-te da promessa que fizeste à tua família. Em meio à alegria da reunificação, ele ponderava a importância da restauração das gerações, pois um novo legado se formava. Ele buscava não apenas perdão, mas também a energia redentora de um propósito que se estendia além do próprio lar. À medida que os dias se passavam, seus irmãos chegaram em segurança à presença de Jacó. A visão do filho perdido trouxe tanto jubilo quanto um choque inigualável. É verdade, meu filho que se foi retornou. E no momento daquele abraço, as correntes de dor começaram, pela graça de Deus, a ser despedaçadas. No entanto, a história ainda não encontrara seu desfecho. Enquanto a crescente felicidade preenchia os lares, uma nova angústia surgiu entre os egípcios. A fome continuava a consumir a terra, e o medo de escassez criava divisões. Em Gênesis 47:13, lemos que não havia pão em toda a terra, pois a fome era muito severa. As correntes que pareciam ligadas a Israel agora envolviam todo o Egito, e uma pressão resultante começava a convergir sobre José. Nesse cenário, José também deveria se tomar o intérprete entre seu povo e seus irmãos. O papel de mediador entre seus parentes e a terra que os acolhia o chamava a fazer mais. Ciente da responsabilidade divina, ele orou e se fortaleceu na certeza de que Deus ainda escreveria a história de sua família. E assim, enquanto os dias se passavam, José muitas vezes se retirava para orar, buscando entendimento sobre o que Deus poderia estar fazendo em meio àqueles momentos de crise. Seu coração ansiava por descobrir como cada uma daquelas correntes dolorosas se tornaria um símbolo de esperança, não apenas para eles, mas para o mundo inteiro. À medida que as dificuldades aumentavam tanto para Israel quanto para o Egito, a pergunta emergia em sua mente: como um coração ferido pode continuar a ser um agente de transformação quando as trevas ameaçam retornar? A esperança permanecia tecida na promessa divina, e José compreenderia que o clamor de um povo exigiria mais do que ação. Um plano divino estava prestes a ser revelado. Um movimento do céu sobre a terra que não apenas salvaria uma nação, mas mudaria o destino da humanidade. O que ainda não sabiam era que, por trás da contínua provação, um grande movimento redentor se aproximava. Um cumprimento de promessas que ecoariam através das gerações. Quão grandiosas seriam as consequências da ação de Deus nas correntes que pareciam prender, mas que, na verdade, se tornariam parte fundamental de uma nova aliança. O tempo revelaria o mural da graça em cada condição de vida, e o importante papel de José ainda estava por ser cumprido. E aconteceu que, enquanto os ventos da fome sopravam sobre a terra, José tomou para si a responsabilidade que pesava sobre seus ombros como uma coroa.
Ele sabia que cada ato de compaixão, cada oferenda de sustento que ele proporcionava à sua família e ao povo egípcio, eram partes de um plano divino maior. Numa manhã clara, ele se reuniu com os oficiais do faraó e seus irmãos, decididos a enfrentar a crise que ameaçava o bem-estar de todos. Agora ouvi, ó vossos servos, disse José, buscando inspiração nas promessas de Deus. É o tempo de ajuntar o que temos e compartilhar os recursos com os necessitados. Se fizermos a vontade de Deus, Ele nos sustentará, mesmo em meio à escassez. Todos concordaram com a sabedoria do homem que antes fora vendido como escravo, e agora se tornara a salvação de muitos. Enquanto isso, em casa, Jacó sentia um misto de alegria e preocupação. Apesar do reencontro com seu filho, sentia que a nuvem da fome pairava sobre eles. Ele olhou para seus filhos e disse: Temo que a promessa de Deus não se cumpra em nós, devido ao que vivemos. Que faremos se a terra não produzir alimento? As palavras de Jacó eram um eco da incerteza que reinava, e José, percebendo a angústia de seu pai, decidiu que era hora de declarar a futura providência que aguardava sua família. Retornando ao palácio, José fez uma convocação especial, reunindo as famílias de Israel e líderes egípcios. Ele falou com firmeza: Assim diz o Senhor: Eu sou o que cuido de vocês. Esta terra, que antes me rejeitou, agora se tornará um lugar de abrigo e abundância. O Egito será o sagrado refúgio, onde as promessas que fiz a Abraão se cumprirão. Mas enquanto José falava, uma inquietante revelação começou a surgir dentro dele. Ele se lembrou das visões que tivera em sua juventude, aquelas que prenunciavam um futuro grandioso, mas não sem desafios. Em cada sonho, ele viu feixes de trigo, mas também houve os momentos de escuridão e abandono. O conhecimento de que os corações de seus irmãos ainda estavam marcados pelo temor fazia com que ele se questionasse sobre o perdão completamente alcançado. Um arrepio percorreu sua espinha quando, durante uma de suas orações, ele sentiu a presença do Senhor, como se o próprio Deus estivesse ao seu lado. Quantas cadeias ainda estão atadas, Senhor? Em que áreas precisamos de libertação? O coração de José clamava pela transformação, e naquela busca fervente, uma luz conduziu suas dúvidas para um caminho mais radiante. Então uma ideia clara se formou em sua mente, como um comando divino: convoque todos os que sofreram fome. Ele estava consciente de que Deus o estava usando como instrumento para desfazer as correntes de desespero que prendiam pessoas. E assim, na presença dos oficiais egípcios e de seu próprio povo, ordenou que fossem feitas reservas substanciais de grãos e que todos os necessitados fossem atendidos. Os meses passaram, e a fome se agravou, mas um milagre estava prestes a acontecer. José, a quem Deus confiara grandes responsabilidades, olhou ao horizonte nebuloso e lembrou-se de um importante detalhe: a frota de suprimentos que partira para regiões distantes. O Senhor trazia uma provisão inesperada que mudaria tudo. Mercadores de outros reinos viriam ao Egito em busca de comida. À medida que as barricas se enchiam e a confiança em Deus crescia, José compreendeu que, mesmo entre as dificuldades, as correntes estavam se quebrando. Ele reconheceu que cada dificuldade era um passo rumo à gloriosa libertação que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Por fim, novamente em oração, ele voltou seu olhar para a vontade do Senhor e disse: que o que me foi concedido nunca me seja um fardo, mas um instrumento de transformação, que eu possa ser, como meu nome significa, um acrescentador de bênçãos. E assim, emergiu uma nova sabedoria. Estava em seus esforços que um renovado propósito de Deus se manifestaria. Ele se pôs a perguntar: se o Senhor está prestes a realizar um mover tão grandioso, que lições me ensinará? E como eu e meu povo seremos usados nessa transformação? Quais outras correntes poderão ser removidas da vida de Israel? O futuro estava prestes a florescer, com as promessas de Deus chegando em ondas,
e as respostas estavam mais perto do que ele imaginava. E assim, os ventos da mudança começaram a soprar pelo Egito, trazendo não apenas a necessidade de alimentos, mas também uma expectativa palpável no coração de José. O jovem governante, imbuído da certeza de que a mão de Deus estava sobre ele, preparou-se para um tempo de bênçãos que se desenharia à frente. As esperanças se acendiam como as fogueiras nas terras áridas, e ele se lembrava da promessa que o Senhor fizera a seus patriarcas. Quando o dia finalmente chegou, a notícia da abundância de grãos em suas reservas se espalhou além das fronteiras do Egito, atraindo não apenas os que sofriam com a fome, mas também aqueles que buscavam reconhecimento e desesperados por ajuda. Ao redor das portas do palácio, homens e mulheres de diferentes terras se reuniram, trazendo moedas e oferendas, mas também, muitos deles, corações sedentos de esperança. Vejam, declarava José, não venham apenas por alimento, mas venham para serem restaurados. Era um clamor que ecoava mais fundo do que a necessidade física. Era um convite ao arrependimento e à salvação. A cada homem que chegava, José se lembrava de seus irmãos, aqueles que o haviam rejeitado e vendido. A dor, embora atenuada pelo perdão, ainda permanecia, recortando a história de sua vida como um manto desgastado. Com um coração redimido, ele se preparou para confrontar o que ainda estava escondido nas sombras de sua alma. Assim, José iniciou uma série de conversas com os que chegavam. Ele ouviu suas histórias, conhecendo cada um de seus rostos. A fome era grande, mas havia uma fome maior, uma sede pela verdade e pela restauração. Venham, ele dizia com compaixão, porque o Senhor preparou um caminho para todos os famintos, mesmo aqueles que conhecem a dor da traição e do afastamento. Enquanto falava, sua mente repleta de perguntas sobre as correntes que ainda os prendiam. Um dia, entre os novos arrivantes, apareceu um homem de cabelos grisalhos, com olhos que brilhavam de tristeza e arrependimento. Ele se apresentou como Rúben, e ao ouvir seu nome, um tumulto invadiu o coração de José. Lembranças de seus irmãos, carregadas de saudade e confusão, vieram à tona, mas algo mais profundo também despertou. A necessidade de cura não só para os outros, mas para ele próprio. José, começou Rúben com um tremor na voz, viemos diante de ti por um sustento, mas talvez o que realmente buscamos seja outro tipo de alimento, o perdão que não encontramos. As palavras de Rúben penetraram fundo no coração de José. Ele viu em seu irmão não apenas o homem que o traíra, mas o que também carregava as marcas do mesmo peso da culpa. José, com lágrimas nos olhos, falou: O Senhor é um Deus de perdão e de misericórdia. Venham, pois aqui em Egito encontramos não só os grãos que saciam a fome, mas a reconciliação que cura a alma. Um silêncio reverente pairou no ar, como um testemunho da glória de Deus, enquanto José se preparava para lembrar a todos que em sua luta pela vida, há muito mais do que o pão que sustenta os corpos. Com os dias se passando e a fidelidade de Deus se manifestando, José percebeu que, ao proporcionar sustento, ele também estava levando à luz as correntes invisíveis que muitos carregavam. O temor, a culpa, o remorso. Clamava em oração: Senhor, que possamos estar prontos para romper as correntes que nos separam. Qual é o próximo passo no teu plano soberano? E como se o próprio céu respondesse, um novo mistério e um novo chamado se manifestaram. Ele soube que ainda havia mais correntes para serem quebradas entre os filhos de Israel, não apenas as físicas, mas as espirituais. Assim, em um suspiro profundo de expectativa, ele olhou para o horizonte e se perguntou: estaria o Senhor prestes a revelar um propósito subjacente? Haveria algo que mudaria o curso da história de nosso povo? A glória de Deus estava na iminência de se manifestar, e a verdadeira transformação começava a se desenhar. Entre o sustento da comida e a libertação das almas, o Senhor estava prestes a fazer algo grandioso. Enquanto as semanas se passavam no Egito, a abundância dos grãos começou a transformar
não apenas o aspecto físico da terra, mas também as almas que nela habitavam. A cada dia, novos rostos se apresentavam ao palácio, cada um trazendo suas histórias de desespero e espera. José escutava atentamente, respeitando a dor de cada coração que adentrava o reino. Simultaneamente, ele experimentava um ardor interior que o impulsionava a buscar um significado mais profundo em cada vida que cruzava seu caminho. Um dia, quando a luz matinal filtrava-se pela janela do palácio, José congregou uma multitude de homens e mulheres que haviam sido tocados por suas palavras e atos de graças. Ele se levantou e, olhando em seus olhos, sentiu o peso da responsabilidade que lhe era dado. Irmãos de todas as nações, começou ele, a voz firme e compassiva. Venham a mim, pois o Senhor deseja curar não apenas a sua fome física, mas também as feridas em suas almas. A multidão se silenciou, e um murmúrio de expectativa percorreu o grupo. Assim como a terra se recupera após a chuva, assim também o Senhor traz cura e restauração. Mas para que isso aconteça, é preciso que coloquemos diante dele as correntes que nos prendem. No centro daquela assembleia, um homem adiantou-se, visivelmente angustiado. José, clamou ele. Eu sou um emaranhado de culpas e temores. Venho de uma terra distante, e o peso do meu passado é insuportável. Como posso ser libertado? Suas palavras ecoaram entre o povo como um chamado à vulnerabilidade que muitos desejavam fazer, mas temiam. José então compartilhou sua experiência de anos nas trevas, quando foi vendido como escravo, e aprisionado sem culpa. Com um coração aberto ele disse: Assim como o Senhor me libertou das minhas correntes, Ele pode fazer o mesmo por você. Cada um de nós carrega correntes, e somente através da confissão e do arrependimento podemos encontrar a verdadeira liberdade. Ele começou a falar sobre as 7 correntes que o Senhor poderia retirar: o medo, a culpa, a traição, a solidão, o ressentimento, a avareza e a desesperança. A cada corrente mencionada, um sussurro parecia fluir através da multidão, à medida que muitos começaram a reconhecer suas próprias amarras e a necessidade de libertação. Eu me lembro das minhas correntes, continuou José, e como elas quase me destruíram. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, ouviu meu clamor. Ele me levantou, e eu estou aqui hoje como testemunha do seu poder. Naquele momento, as lágrimas brotaram de muitos rostos, uma expressão de dor e esperança entrelaçada. José se ajoelhou, levantando suas mãos ao céu, e clamou: Ó Senhor, quebra as correntes que prendem teu povo, leva-nos a um novo amanhecer. Assim que ele terminou de orar, um vento suave soprou através dos portões do palácio, e uma presença gloriosa encheu o ar. Os que estavam próximos sentiram vibrar em suas almas, como se algo celestial estivesse prestes a ser revelado. E nesse instante, a verdade invadiu o coração de José. A libertação não era apenas para eles, mas também para seus irmãos esquecidos na terra de Canaã, aqueles que ainda carregavam o peso da rejeição e da traição. José, com o espírito incendiado, sabia que o tempo estava próximo para que ele os buscasse, não apenas para alimentar seus corpos, mas para trazer à luz o perdão e a restauração que ele mesmo havia encontrado. A promessa de Deus pairava no ar, e ele ouviu a voz doce e suave dentro de si dizendo: Preparas uma mesa diante de ti em presença de teus inimigos. Ali, nessa mesa espiritual, os laços da traição seriam desfeitos e as correntes quebradas, pensou ele, com um semblante determinado. O coração pulsava com a expectativa da transformação que estava nas portas. E assim foi. Enquanto a multidão se dispersava, um novo plano divino começava a se descortinar. A jornada de reconciliação e perdão que mudaria não apenas o destino de José, mas também de toda a sua família. O Senhor aguardava o momento para revelar a completa restauração em sua soberania. O futuro estava prestes a encontrar-se com a esperança,
e as promessas de Deus prontas para serem cumpridas em meio à grandeza de seu propósito. Enquanto o sol do meio-dia lançava suas luzes douradas sobre a terra do Egito, José preparava-se para a jornada que mudaria o curso de sua vida e de sua família. Mesmo em meio ao esplendor e à glória que cercavam seu novo status, o peso de sua nascença e o ônus da traição que seu coração havia sofrido não deixavam sua mente. Ele sabia que a responsabilidade de resgatar os que foram seus algozes era um desafio que não deveria ser ignorado. As sementes de uma nova esperança brotavam em seu coração, impulsionadas pela certeza de que Deus havia um plano para ele e para seus irmãos, agora distantes em Canaã. José, em sua sabedoria, buscou entender o que significava ser um homem de Deus em tempos de prova. Como poderia perdoar aqueles que lhe haviam causado tanta dor? O eco da voz do Senhor ainda ressoava, trazendo consolo e determinação. Seu coração pulsava, e uma convicção crescente tomava conta dele. Deus está nos preparando para algo maior. Ele convocou os servos do palácio e começou a planejar a expedição para Canaã, investindo cada detalhe com fé. Que sejam enviados os melhores camelos e dons opulentos, grãos e vestes, ordenou José, pois devemos nos apresentar diante de nossos irmãos com coração sincero. Sua determinação era clara, e todos no palácio percebiam a urgência e a paixão em sua voz. Na calada da noite, José olhou para as estrelas, sentindo o peso da responsabilidade. Ele se lembrou de suas visões em sua juventude, quando Deus lhe mostrara que sua vida teria impacto sobre as nações e até sobre sua própria família. Algo o dizia que aqueles momentos de dúvida e dor estavam se aproximando de um desfecho divino. Após dias de preparações, os camelos partiram em direção à terra onde seus irmãos pastoreavam as ovelhas. José olhava para o deserto extenso diante de si, lembrando-se de cada insulto, de cada lágrima. Mas, mais do que isso, ele estava determinado a experimentar a graça transformadora de Deus, que viria como um bálsamo sobre as feridas da traição. Ao chegar à terra de Canaã, o desgaste da viagem começou a pesar sobre ele. Mas a expectativa de reencontro acendeu uma chama interior. Enviou amigos à frente para anunciar sua chegada, e o ébrio aroma das flores silvestres que cresciam ali parecia prometer uma nova vida. Quando seus irmãos ouviram a notícia, um calafrio percorreu suas espinhas. O homem que eles venderam como escravo agora governava o Egito. As memórias de suas ações os assombravam, e enquanto mudavam seus rostos, uma mistura de medo e expectativa crescia em seus corações. Quando finalmente se encontraram, José ficou com o coração dividido. O desejo de abraçar aqueles que lhe causaram dor e a necessidade de confrontá-los pesavam sobre sua alma. Mas o olhar nos olhos de seus irmãos, o medo, o arrependimento, fez com que sua compaixão prevalecesse. "Irmãos", exclamou ele com lágrimas nos olhos, "o que vocês não entendem é que Deus me enviou aqui antes de vocês para preservar a vida." Uma onda de silêncio tomou conta do grupo, e no coração de José o Senhor confirmou: "O que o homem entendia para o mal, eu entendi para o bem." Gênesis 50:20. Agora, a mesa estava prestes a ser posta. Os laços quebrados pela traição poderiam ser restaurados pela graça, e a jornada de perdão estava em andamento. Porém, enquanto as palavras fluíam e a verdade se desenrolava, uma sombra pairava. A ocultação dos erros ainda não expunha a completa reconstrução. José sabia que os desafios do perdão e da restauração apenas começavam. Com a palma da mão, ele fez um gesto para que todos se sentassem. E ao observar cada expressão, ele clamou em seu espírito: "Senhor, prepara os corações, pois um novo amanhecer está próximo." E assim, a história de um perdão impossível começava a ser escrita, envolta em mistério e transformação, refletindo a própria riqueza da redenção divina. O coração de José pulsava com um novo desafio. A revelação não era apenas sobre ele,
mas sobre o que Deus tinha reservado para toda a sua linhagem. Que promessas aguardavam a consumação da soberania divina. As correntes que o haviam prendido de tantas formas estavam prestes a ser transformadas em testemunhos de glória. José observou seus irmãos tomarem assentos à mesa, suas faces marcadas pela incerteza, enquanto a atmosfera ao redor se tornava densa com a expectativa de um reino de reconciliação que ainda estava por ser explorado. Cada uma das 10 cabeças curvadas em discussão era um testemunho vivo da luta interior entre o medo e a esperança. E ali, diante deles, estava o homem a quem traíram. Após um momento, José, rompendo o silêncio, decidiu que agora era tempo de direcionar seus pensamentos para a fraqueza que ainda residia em seus irmãos. Antes de tudo, irmãos, precisamos falar sobre o que aconteceu. Não podemos ignorar a dor do passado, mas devemos também ver as mãos de Deus em tudo isso. O olhar de Judá, um dos irmãos, encontrou o de José, e com voz trêmula ele disse: Na verdade, nosso pecado contra você pesa sobre nós como um fardo impossível de carregar. Fomos tolos e desumanos. Não podemos esquecer que suas lágrimas foram nossas lágrimas, e sua dor, nossa dor. Essas palavras foram como lâminas afiadas cortando a teia de silêncio que envolvia a mesa. José sentiu a fragilidade de seus irmãos, a verdade crua de suas ações correndo como uma correnteza pelos próprios corações deles. No entanto, o que deveria ser um momento de condenação, na visão de José, deveria ser uma porta aberta para a graça. Deus é abundante em misericórdia, falou José, sua voz firme e apaixonada. E ele trouxe você a este lugar não para sua destruição, mas para reconstruir o que foi quebrado. Olhem para o que Deus fez. Ao serem levados a este momento, ele não os abandonou. Ao contrário, ele me enviou a vocês. A confusão começou a dissipar em seus rostos, contornando o medo com uma nova luz. José viu algo renascer ali. Talvez um pequeno passo em direção à redenção. Vamos ser um só coração e um só espírito, continuou ele. Pois haverá dias de escassez vultuosos pela frente. E é necessário mais do que o perdão. Precisamos de unidade. As palavras de José tocaram suas almas. Diante daquele desejo por reconciliação, o véu do orgulho começou a se rasgar. Eles falharam como irmãos, mas com o próprio José sendo a ponte, o céu parecia novamente se abrir, prometendo um novo amanhecer. Levarei vocês a viver sob a sombra de minha proteção, José proclamou. A França de Deus será notável neste lugar, mas encerra a verdade de que a nossa história ainda não terminou. Começa agora uma nova jornada em que não só viveremos, mas prosperaremos juntos. Neste momento histórico, um eco do Senhor se apresentou a José. É tempo de as promessas serem cumpridas neste lugar. A cada passo que vocês derem juntos, fortalecerão um legado que eu tenho em mente desde os tempos antigos. Mas enquanto o clima de união começava a florescer, José sentiu em seu coração que algo não estava completamente resolvido. As correntes que prendiam a total reconciliação ainda não haviam sido expostas. As almas de seus irmãos estavam envoltas por sombras que precisavam ser iluminadas para que o perdão fluísse verdadeiramente. Em oração silenciosa, José clamou ao Senhor: Deus, ajude-me a revelar as correntes ocultas que precisam ser quebradas para que possamos ser verdadeiramente livres. Sem saber, esse chamado atraía a atenção do céu e preparava o caminho para que as realidades de todos se confrontassem. Um desafio ainda aguardava, um teste para a força que José e seus irmãos teriam de alcançar juntos. Despertem, Senhor, que a revelação sobre as correntes ocultas adentre ao coração deles, pensou. Assim, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com matizes de esperança, José pressentiu que o próximo passo ainda deveria ser tomado. O peso das decisões a serem feitas ainda pairava no ar, e um espírito de expectativa se instalou. E a pergunta pairava sobre todos eles: que segredos aguardavam para serem revelados,
e que correntes mais profundas precisavam ser quebradas antes que a transformação verdadeiramente ocorresse. Enquanto a luz do dia começava a se dissipar, José observou atentamente seus irmãos, cada um perdendo-se em pensamentos que, sem dúvida, os levavam de volta àquela fatídica decisão de vendê-lo. O silêncio que cercava a mesa era pesado, quase palpável, como se as próprias sombras do passado fossem testemunhas silenciosas da dor que ainda residia no coração de cada um deles. O espírito de José permaneceu em oração, implorando a Deus por clareza e entendimento. Precisamos enfrentar aquilo que está escondido, começou José, sua voz mais séria, a gravidade de suas palavras anunciando um direcionamento claro. Os tempos que estão por vir exigem que abraçamos a verdade, mesmo quando ela é incômoda. Estão dispostos a enfrentar o que está enraizado em seus corações? Os irmãos se entreolharam, um misto de temor e determinação nos olhos. Era claro que mesmo que a unidade fosse desejada, algumas feridas ainda não haviam sido curadas. Judá, com sua voz reticente, respondeu: "O que mais podemos fazer se não olhar para frente? Temos um passado que nos condena, e agora, com temor, aceitamos o propósito de Deus em tudo isso." José, lembrando-se de suas próprias lutas e do provimento divino, decidiu que o momento de um verdadeiro desnudamento havia chegado. Eu quero que vocês se lembrem de quando éramos jovens. Quais são as mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo? O que o levou a me trair? Abram seus corações. O Senhor deseja curar, e a cura exige que a dor seja trazida à luz. Um silêncio ainda mais profundo instalou-se. Então Rúben, o mais velho entre eles, que sempre carregou a culpa sobre seus ombros, disse quase como um sussurro: "Eu sou responsável por não ter feito nada quando vocês me disseram para não contar sobre sua venda. A traição começou dentro de mim, e não consegui proteger a você, meu irmão." Enquanto essas palavras eram ditas, uma tensão carregada flutuou na atmosfera. A luz que emana da verdade começava a brilhar através do entendimento deles. Uma mudança estava acontecendo. Um pequeno raio de esperança sendo cultivado na escuridão. Esta é uma das correntes que Deus deseja quebrar, José afirmou, agora com confiança renovada. A autorreprovação e a culpa nos prendem em um ciclo vicioso. Não somos definidos por nossos erros, mas pela graça que nos liberta. Em Salmos 34:18 está escrito: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." A verdade da Escritura fluiu como um bálsamo sobre as feridas abertas. Os irmãos começaram, um a um, a se levantar, compartilhando fragmentos de suas angústias, desde o orgulho até ciúmes que sempre os separaram. A cada confissão, uma corrente invisível se quebrava, e o ar se tornava mais leve, como se a presença de Deus começasse a preencher o espaço de solidão e dor. Mas naquele momento de transformação, José sentiu que ainda uma corrente resistia ao toque divino. Ele sabia que um dos irmãos guardava um segredo profundo, algo que poderia interromper a unidade tão necessária para o plano de Deus. Há ainda algo que precisa ser exposto, algo que ainda os mantém cativos, disse José, sua voz agora elevada em fervor. A quem cabe abrir seu coração e falar? Não podemos avançar sem que isso venha à luz. E naquele instante de expectativa, um medo paralisante tomou conta da mesa. A sombra pairava sobre a verdade, e um silêncio opressivo se fez presente mais uma vez. As emoções estouraram em tumulto, e as almas clamaram por liberdade. "Deus, o que é essa corrente que ainda nos prende?" Eles perguntaram, sendo envoltos pela urgência de um desfecho. As palavras de José eram como um chamado do Altíssimo ressoando nas profundezas de seus corações. E algo profundo começava a ser revelado. O próximo passo em direção à redenção estava prestes a ser desvelado. As correntes que retinham seus espíritos estavam prestes a ser quebradas. E assim, o plano soberano de Deus estava cada vez mais próximo de se manifestar na vida deles. Afinal, que segredos aguardavam na penumbra?
E que grande ato de misericórdia Deus estava prestes a realizar em meio à sua fidelidade. Enquanto a luz do dia se dissipava, um profundo silêncio preenchia a sala. José, com o coração acelerado, aguardava a resposta de seus irmãos. Ele sabia que o momento da verdade havia chegado. A revelação que ainda pairava nas sombras era necessária para que alcançassem a verdadeira liberdade e reconciliação. O olhar de cada irmão refletia não apenas medo, mas também uma expectativa palpável por libertação. José, já com lágrimas nos olhos, pediu: a quem cabe abrir seu coração e falar? Se algo ainda os prende, é hora de trazê-lo à luz. Judá, o destino de Israel ainda pesando em seus ombros, respirou fundo. Nosso passado persegue a todos nós. O peso do que fizemos para com você é uma sombra que não conseguimos dissipar. A sinceridade nas palavras de Judá causou um impacto profundo, mas o silêncio ainda sugeria que havia algo mais a ser revelado. Eu também sou culpado, disse Rúben, a voz trêmula, por não ter defendido você. Mas mais do que isso, a traição que nos uniu também nos dividiu. José assentiu, reconhecendo a luta de seus irmãos. Eles estavam começando a entender a profundidade da dor e da traição, mas ainda sentia que as correntes da culpa e do remorso precisavam ser desfeitas. Ele olhou nos olhos de cada um, buscando coragem para as palavras que se seguiriam. Não somos definidos pelos nossos erros. O Senhor é um Deus de restauração. Olhem para mim. Eu fui vendido como escravo, aprisionado sem culpa, mas Deus transformou meu sofrimento em propósito. As correntes que nos prendem podem ser quebradas, mas precisamos nos confrontar com o passado. A atmosfera ficou pesada com as verdades que pairavam. Os irmãos, conectando-se em sua dor compartilhada, começaram a se perguntar: o que mais estiveram escondendo um do outro? Nesse momento, Simeão, com o olhar distante, murmurou timidamente: e se a verdade for ainda mais profunda? E se a nossa culpa não for apenas por um erro, mas por um comportamento repetido entre nós? Ele hesitou, e então, como se alguém lhe tivesse dado coragem, continuou: o que nos levou a nos afastar? O orgulho, a ciúmes, a competição, e mais do que isso, a falta de unidade entre nós. As palavras de Simeão ressoaram como um eco de arrependimento. O ambiente começou a pescar emoções profundas, que antes estavam enterradas sob anos de inimizade. Judá, com um sentimento de fervor, levantou a voz: este ciclo de traição precisa parar. Somos irmãos. O que nos separa deve ser exposto. José, percebendo que o momento de libertação estava prestes a se manifestar, encorajou-os: então falem. Vamos quebrar as correntes do orgulho e da avareza. O que ainda os separa? Num ímpeto de coragem, Rúben, que se sentia atormentado, declarou: eu guardava um segredo que sempre me consumiu. Eu queria te proteger do que nos ocorreu, mas na verdade, traições se arrastaram entre nós. Sabíamos que havia algo mais a respeito da venda. Eu sugeri não contar a nosso pai e, em verdade, não o fiz por covardia. A revelação atingiu o grupo como uma tempestade. O arrependimento tomou conta de suas almas enquanto a realidade do que haviam feito emergia sem cuidados. E assim, entre lágrimas e súplicas, compartilharam um ao outro suas feridas mais profundas, suas inseguranças. A água da cura começou a fluir, e as correntes do ressentimento, do medo e do remorso suavemente se desgastaram sob a luz do perdão. José, agora com o rosto iluminado pela presença de Deus, disse: o Senhor nos trouxe para este lugar não somente para nos próprios livrar, mas também para que outros que estão perdidos possam encontrar abrigo. O que nos uniu por um momento de dor, agora nos une em amor e entendimento. Assim, o Senhor começou a gerar um mover de transformação dentro da sala. O Espírito de Deus estava presente, e José clamou: sim, venham. O que Deus fez em mim, Ele pode fazer em todos nós. Vamos então echoando o que aprendemos,
e nos permitindo amar como irmãos. Com almas abertas, eles começaram a orar juntos. As correntes da traição e do medo se partiram, revelando um novo futuro pela frente. O que me foi feito, Deus o transformou em bênção, ele proclamou, como um eco da Escritura em Gênesis 50:20. Naquele momento, o plano soberano de Deus estava percorrendo os corredores do céu e na terra, preparando-se para o que estava por vir. Mas a pergunta ainda ecoava nas mentes de todos. Como essa união redentora, essa graça que nos envolve, afetará nosso futuro e o futuro da nossa linhagem? A transformação estava sendo declarada, e o desfecho dessa história estava prestes a conduzi-los a um destino muito maior do que poderiam imaginar.